Chegamos ao nosso último vídeo, o vídeo 8, né? Meio de transmissão. Falei com vocês no vídeo 1, se a gente parasse para pensar, daria em torno de 2 horas, é mais ou menos isso, porque vocês vão estar anotando conteúdo, né? Espero que sim. Eu falo muito com os meus alunos sobre o famoso caderno de erros e o caderno de anotações. Então eu fixo melhor o conteúdo quando eu paro e vou anotando o que está sendo estudado, está sendo tomado ali para conhecimento. E no 8º vídeo a gente vai falar sobre os meios de transmissão aqui e vamos concluir essa introdução a redes. Espero que vocês tenham gostado até aqui, divulguem, né, o conteúdo e a gente possa alcançar o maior número de pessoas interessadas em iniciar nesse mundo, nesse meio de rede de computadores. Os meios de transmissão podem ser definidos genericamente como qualquer coisa capaz de transportar informações de uma origem a um destino. No domínio das telecomunicações, os meios de transmissão são divididos em 2 amplas categorias, guiados e não guiados. Entre os meios de transmissão guiados, temos cabos de par trançado, cabos coaxiais e cabos de fibra. Por sua vez, o meio de transmissão não guiado sem fio é o próprio espaço livre. Então a gente tem uma figura mostrando esse meio aí, né? O meio de transmissão de dados, através de cabo, possui 3 tecnologias distintas, porém importantes no contexto das redes de computadores, que são cabos coaxiais, utilizados em redes de computadores antigas, e ainda em cabos de antenas para rede wireless. E cabo modem, né? É aquele cabo da televisão normalmente de casa, mas que possui uma série de limitações, como mau contato, conectores caros, cabos pouco maleáveis e um limite de velocidade de 10 MB. O cabo coaxial foi por certo tempo, né, utilizado como cabeamento responsável pela interligação de computadores em uma rede. A topologia barramento usa ele, né? Um cabo coaxial é basicamente composto por 4 elementos, da parte interna à externa. Um fio de cobre responsável por transmitir sinais elétricos, um material isolante, com o intuito de minimizar a interferência eletromagnética produzidas pelo cobre, que é um condutor de energia, um condutor externo de malha e uma camada plástica protetora do cabo, para evitar aquele campo eletromagnético, né? Então, estes 4 elementos combinados formam um cabo coaxial, conforme pode ser observado na figura, tá? Aí então a gente tem o cabo coaxial, o fio de cobre, um isolamento dielétrico, né? Uma malha de metal e a jaqueta. Isso é para evitar um campo eletromagnético, né? Interferências. Já o cabo de par trançado, ele é um pouquinho diferente. Os cabos de par trançado são atualmente os mais utilizados em uma rede local de computadores, composto por pares de fios de cobre trançados entre si. A função desse trançamento também é reduzir a interferência elétrica, tá? O campo eletromagnético. E esses cabos de par trançado possuem diferentes categorias. Existem algumas nomenclaturas que remetem ao cabo de par trançado, por exemplo, as expressões 10 base T, né? 100 base T. Elas se referem ao tipo de meio utilizado, no caso T como par trançado e o 10 ou 100 como a taxa de transmissão em megabits. Outra expressão que nos remete à ideia do cabo de par trançado é a expressão Ethernet, que é o protocolo de redes locais, né? Cabos de par trançado fazem uso do material condutor cobre para transmitir sinais elétricos. Associados a isso, temos basicamente a frequência que este sinal é transmitido e a quantidade de bits que podem ser transferidas por segundo. Por tratar de um material condutor de sinais elétricos, os cabos de par trançado estão sujeitos a interferências, eletromagnéticas externas de diferentes naturezas. Uma das maiores vantagens em se utilizar cabos de par trançado para implementar uma rede, né, é o fato de possuírem baixo custo e flexibilidade em prestar manutenção, corrigir eventuais problemas ou até mesmo expandir o número de computadores ligados a esta rede. Os cabos de par trançado, eles são divididos em categorias, tá? Aqui eu listei de 1 a 7, mas temos o 8. Então a gente tem o CAT5, o CAT5E, o CAT6, CAT7,
o Cat3, entre outros aí. O Cat1, que é a categoria 1 e 2, né? Essas duas categorias de cabos não são mais recomendadas pela TIA, né? A TIA, que é a Associação de Indústria de Telecomunicação, que é responsável pela definição dos padrões de cabos. Elas foram usadas no passado, né, em instalações telefônicas, e os cabos de categoria 2 chegaram a ser usados em redes. O ArcNet aí, que batia ali 2.5 MB, né? E em redes Tokering também de 4 megabits, mas não são adequados para o uso de redes Ethernet. Primeiramente porque hoje a gente já tem velocidades muito superiores. O Cat3 aí foi o primeiro padrão de cabos de par lançado com padrão 100 megabits. Ele era o 100 base T4, mas ele foi desenvolvido especialmente para o uso em redes. O padrão é certificado para sinalização de até 16 MHz, o que permitiu seu uso no padrão 10 base T, que é o padrão de redes Ethernet de 10 megabits, para cabo de par lançado. Existiu ainda e é pouco usado e não é suportado para todas as placas de rede. Na verdade, ele não bate o padrão atual das placas de rede, né? O Cat4 ele tem uma categoria um pouquinho superior ao seu antecessor, só que ele tem uma frequência de sinalização de 20 MHz. Eles foram usados em redes Tokering de 16 megabits e também podiam ser utilizados em redes Ethernet em subestações aos cabos de categoria 3. Mas na prática isso é incomum. Assim como a categoria 1 e 2, a categoria 4 não é mais reconhecida pela TIA, né, pela TIA. E os cabos não são mais fabricados, ao contrário dos cabos do Cat3, que ainda são utilizados em estações telefônicas. O Cat5 é um requisito mínimo que a gente fala para a rede hoje, base 100, né, de 100 megabytes. Ele bate uma frequência, né, de sinalização de 100 MHz. Ele é o cabo mais utilizado, vem sendo substituído pelo Cat5e, que bate 1 GB, né, de transmissão, e são atualmente os cabos mais utilizados ali. Hoje em dia, esses cabos de par lançado igual o 5e, ele é muito mais torcido, né, mais justo que o seu antecessor, o 5, para evitar cada vez mais as interferências eletromagnéticas. Já o Cat6, ele foi utilizado, desenvolvido para só trabalhar a uma frequência de giga. Só que diferente dos seus antecessores que batiam essas velocidades ali até 90 metros, né? Fala-se 100, mas normalmente até 90. Ele tem uma frequência de operação na casa de giga até 100 metros. Tá? E o Cat7, ele bate até 100 GB e consegue chegar a uma distância, só que porém com uma distância de 15 metros. Ele em distâncias superiores a 15 metros, ele bate pra gente ali 20, 30, 40 GB, até um pouquinho mais. Então a gente conhece agora os cabos de par lançado. Agora o cabo de fibra óptica, né, é construído sobre uma estrutura de vidro, né, a fibra de vidro, ou de plástico, e é transmitido sinais de forma de luz, OLED, né, ou o próprio infravermelho. A fibra óptica é totalmente imune a ruídos, com isso a comunicação é mais rápida, ela não sofre interferência de campo eletromagnético. Os cabos de fibra, né, que suportam velocidades cada vez maiores e muito superiores aos cabos Ethernet, né, eles são utilizados normalmente para seus cabos de backbone, que interligam os principais roteadores da internet. Eles formam a espinha dorsal da rede mundial de computadores. E ele tem duas formas de operação, o monomodo, que é em um único sentido, e o multimodo, que a gente pode chamar de sinal espelhado. A gente consegue ver isso também pela figura, né? Conforme Dantas, as fibras ópticas utilizadas nas redes são classificadas de acordo com a forma que a luz trafega no cabo, sendo elas monomodo ou multimodo. Os cabos de fibra óptica que suportam velocidade ainda maiores e permitem transmitir a distância praticamente ilimitadas com o uso de repetidores são os cabos normalmente de backbone, eles utilizam monomodo. Então aqui a gente conclui, né? Eu não vou prolongar
tanto mais sobre a fibra, sobre os meios de transmissão. O outro meio de transmissão que a gente tem é o meio aéreo, são as ondas eletromagnéticas. Por ser um assunto mais robusto, mais detalhado, eu deixei ele um pouco de fora dessa introdução à rede de computadores. Ao final aqui nós temos as nossas referências, que foi os pontos que eu usei para estudar, pesquisar e montar esse material, esse pequeno material. E mais do que isso, eu gostaria de agradecer a vocês que estão acompanhando esse material. Espero que divulguem, que a função aqui é espalhar o conhecimento. Esse é um material totalmente gratuito. E deixo aqui o meu abraço a todos vocês.